Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1 e 2. Vamos refletir aqui um pouco sobre a morte, porque vendo o que aconteceu aí com os vizinhos, aí eu comecei a refletir sobre isso. Quando se trata da morte, Deus, Ele quer levar o ser humano a refletir na sua alma. Não é só no corpo físico, mas na alma. Veja que a Bíblia diz assim: melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Você tem assim que, para os filhos de Deus, é melhor a morte do que o nascimento. Porque a morte, para os filhos de Deus, é o começo de uma nova vida. E uma vida eterna. Uma vida que não passará, que não cessará. Então, agora, para aqueles que vão se perder, aí é a coisa mais triste que existe. É a coisa mais triste que existe. Mas para os filhos de Deus, melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Se melhor é a casa que há um luto, que há um velório, do que onde há um banquete. Porque o velório é justamente para isso. Para que as pessoas reflitam. Depois dali, o que será? E agora? Como é que é? Porque o importante é a alma. O importante, Jesus sempre frisou, é a alma. É a alma está garantida, é a alma está salva. Isto é o que é mais importante. Jesus disse assim: não temeis aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Temei aquele que pode fazer tanto o corpo como a alma perecer. Então assim, o corpo, todos nós um dia vamos ter que, nós vamos morrer, nós temos certeza disso que nós vamos morrer. E aí vem o Salmo 89 e diz assim: quem é que pode ser livre da sepultura? Ninguém. Quem pode se livrar da morte e da sepultura? Então a certeza que temos é que assim, que a morte física vai acontecer. Só não vai acontecer para aqueles que serão transformados, mas a gente não sabe quando. Aqueles que serão transformados no abrir e piscar de olhos. Mas nós não sabemos quando. Mas de uma coisa nós temos certeza, que nós estamos caminhando para a morte física. Mas a alma estando segura, garantida, é o que importa. É o que importa. O que quer dizer a palavra morte? Morte quer dizer assim, separação. Nos dois sentidos. Separa-se do seu ente querido. O ente querido não pode mais ver aquela pessoa, fisicamente. E a morte da alma é a separação eterna de Deus. Então, morte é separação. Jesus disse assim: filhos de Deus não morrem. O profeta disse: filhos de Deus não morrem. Filhos de Deus apenas parte, é como se adormece, parte daqui para uma nova vida. Isto é o que acontece. Mas aí vem aquela pergunta assim: por que Jesus, ele sempre frisava assim, a alma? O que interessa é a alma. Porque as pessoas têm que refletir na alma. Viemos do pó e ao pó tornaremos. O corpo vai ter que voltar ao pó. Mas e a alma? De que adianta ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? Quando se fala em morte, se relaciona a morte da alma, que é a segunda morte. Olha só. Alguém fez uma pergunta assim. E aí eu vim refletir assim: a questão da morte é a morte física ou outra morte? Porque a morte já existia antes de Adão. Já existia antes de Adão. Lúcifer, que não tinha um corpo físico, caiu com a terça parte dos anjos e morreram. Estão mortos. Vai chegar o dia da aniquilação dele. Mas ele está morto. Mesmo sem ter um corpo físico, está morto. Então qual seria a definição de morte? Todo e qualquer distanciamento de Deus é morte.
e qualquer distanciamento de Deus, se distanciou de Deus, é morte. Isaías diz, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então o que faz a separação? Morte é o quê? Separação. Se a pessoa está separada de Deus, ele está morto. Tiago disse assim, a concupiscência da luz é o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Mas não tem um monte de gente agora com pecado consumado? Estão mortos, por quê? Porque a alma deles está morto, não é o físico. Então, quando se fala em morte, está se relacionando à alma. Está se relacionando à alma das pessoas. Então, o pecado consumado gera a morte. A morte de quê? Da alma. Se não houver arrependimento, estão mortos. Mesmo estando fisicamente vivos, mas estão mortos, porque o pecado é quem faz a separação entre a pessoa e Deus. E morte é separação. Todo e qualquer distanciamento de Deus traz morte. Aí Deus disse para Adão assim, ó, no dia que comerdes, certamente morrerás. Quer dizer, para os filhos de Deus não ia haver nem a morte física e nem a morte da alma, jamais. Mas já havia morte no mundo, já havia morte, já. Anjos rebelados que caíram, estavam mortos, separados de Deus, distanciados de Deus. Aí o que acontece? Adão peca, se distancia de Deus, porque Deus vinha visitar Adão toda vez no jardim do Éden, à tardinha, vinha visitar. Mas agora Deus, quando vem, pergunta, Adão, onde estás? Porque agora o filho estava separado, estava distanciado de Deus. Morte. E aí, se distanciou, porque Deus veio procurar. Porque Deus encontrava eles toda tardinha, o Logos vinha e encontrava eles toda tarde, ali no mesmo local, lá no Éden. E por que agora Deus vinha procurando? Porque ele se distanciou. E se distanciar de Deus, morte. Então todo e qualquer distanciamento de Deus traz morte. Então agora Deus vem procurando o homem, porque se distanciou de Deus, caiu no pecado, e o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Agora ele estava morto nos delitos e pecados. Por isso que Paulo diz lá em Efésios, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, com seu grande amor, com que nos amou, enviou Jesus Cristo para nos resgatar, para nos trazer de volta, porque agora estávamos distanciados. Então Cristo vem para nos trazer de volta a se encontrar com o seu Criador. Adão, onde estás? Ele não sabia? Sabia. Mas agora Adão estava distanciado dele. Ele já não encontrava mais no mesmo lugar que encontrava eles. Agora estava escondido, porque viram que estava nu, correram e se esconderam. Porque ninguém chega diante de Deus com pecado. Ou seja, você se arrepende, ele aniquila os seus pecados, aí você faz comunhão com Deus. Mas com o pecado, ninguém chega perto de Deus, não. Ninguém consegue viver na presença de Deus com pecado. Jamais. Então, é isso. Quando se fala em morte, não é só a morte física, mas a alma. A Bíblia diz assim, a alma que pecar, esta morrerá. A Bíblia não diz assim, o corpo que pecar morrerá. Não. A alma que pecar, esta morrerá. Porque é na alma onde entra fé. E aí, se a pessoa não crê, está morto. Então é na alma que entra essa crença do Deus verdadeiro. Do Deus que salva. Do Deus que dá vida eterna. É lá na alma que entra isto. Não diz assim, o corpo que pecar morrerá, porque o corpo vai morrer mesmo. O corpo vai voltar ao pó. Mas é agora
quando sai essa alma deste corpo, e agora, ali, é o quê? Morte ou vida? Para os filhos de Deus é vida. É uma nova vida. E agora o que diz Eclesiastes? Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Agora é uma eternidade que nunca mais morrerá. Nunca mais terá a morte física para esta pessoa. Porque ele vai ganhar um corpo glorioso, um corpo como o de Jesus Cristo, que viverá eternamente. Então as pessoas, elas deveriam refletir assim. Quando chegar a um velório, eles começaram a analisar sobre a sua alma. Porque aquilo ali nada mais é do que o salário do pecado é o quê? É a morte. O salário do pecado é a morte. Por causa do distanciamento de Adão, que ele caiu, veio o quê? A morte. A morte física veio para todo mundo. Mas ainda o salário do pecado é a morte, a segunda morte, a morte da alma. Porque a pessoa que morre em pecado, sua alma está perdida. Sua alma está perdida. Então esse é o pagamento que o pecado dá. Como salário. Isso é a recompensa que o pecado traz para as pessoas. O salário do pecado, a recompensa que ele traz é a morte. O quê? A separação eterna de Deus. Mas mesmo nós não tendo pecado, por exemplo, que Cristo tirou os nossos pecados, Cristo nos redimiu, nos resgatou, nos libertou, mas nós vamos morrer. Por causa do pecado. Mesmo sendo resgatado, agora, vamos morrer o quê? No físico, mas a alma está garantida. Essa garantia que Cristo dá, sabe? Quando fala da morte, é para você garantir a sua alma estar na presença de Deus e viver eternamente com Deus, porque morte é separação, então a alma que pecou, que morreu no pecado, vai viver separada de Deus, um dia vai ser aniquilada. Vai ser aniquilada. Vai desaparecer. Não haverá mais lembrança. Por isso assim, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, quando tudo terminar, Deus vai aniquilar também a morte. Não vai existir mais morte. Não vai existir mais morte. Deus vai viver com seus filhos que foram salvos e nunca mais existirá morte. Porque a morte é um inimigo. E ele vai aniquilar esse inimigo, chamado morte. Porque morte é coisa que traz tristeza, que traz choro, que traz pranto, que traz dor. Mas Deus vai aniquilar isso. E aí os filhos de Deus, eles têm que caminhar nessa reflexão. Eu tenho que pensar na alma. Eu tenho que pensar sempre, caminhar sempre, pensando na minha alma. Porque Lúcifer não tinha um corpo físico. Mas ele morreu. Está morto. Só está esperando o dia para ele ser lançado no lago de fogo e enxofre para ser aniquilado, virar cinza, desaparecer. Ele não tinha um corpo físico e está morto. Aí você tem. Sabendo que ele estava morto, ele estava lá no Éden. E quer levar as pessoas que têm corpos físicos a perder a sua alma. Porque eles, isso aqui vai se acabar. De qualquer maneira vai se acabar, corpo físico. Mas ele não tem corpo físico. Mas ele vai se acabar também, ele vai ser aniquilado também. Então ele quer levar outras pessoas a serem aniquiladas juntamente com ele. O que Satanás quer fazer é isso.
Mas o que ele quer levar das pessoas? É a alma. É a alma. Levar a alma das pessoas à morte. Levar a alma das pessoas à destruição. Porque o corpo físico, nós estamos caminhando para isso mesmo. O tempo vai passando, vai passando, vai passando, e nós estamos caminhando para chegar para descer ao pó. Mas eu não quero que Lúcifer, Satanás, venha e pegue o que eu tenho de mais precioso, o ouro precioso, o mais valioso que é a alma, e faça com que eu perca essa alma como ele está perdido. Amém? Como ele está perdido. Então eu tenho que refletir na morte o quê? Na morte física? Não. Na morte espiritual. Na morte da alma. Eu posso estar aqui hoje e amanhã eu não estar. Mas se eu não estiver aqui hoje, amanhã eu quero estar na eternidade. Juntamente com Deus. Por isso Lutero diz assim, eu vou dormir. Se eu acordar, que Deus continue comigo. E se eu não acordar, que eu esteja com Deus. Então é assim, essa é a reflexão. Vou passar aqui nessa terra? Vou, mas minha alma. Só tem uma coisa que permanece, é a palavra de Deus, né? E a alma estando com a palavra de Deus, ela vai permanecer. Céus e terra passará, mas a minha palavra jamais passará. E aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Então só há uma forma de permanecer eternamente. Fazendo a vontade de Deus. Essa alma fazendo a vontade de Deus. Porque se a alma fizer a vontade de Deus, o Espírito faz a vontade de Deus e o corpo também faz. Estamos entendendo? Amém. Então é assim. Nós somos um ser tríplice. Nós temos corpo, espírito e alma. Quando a pessoa morre, o corpo vai para o pó da terra, o espírito vai para Deus, e a sua alma vai para um corpo chamado de corpo teofânico, na sexta dimensão. No dia que houver a ressurreição, esse corpo que está na sexta dimensão vem, Deus pega o espírito, bota nele, e ele desce e pega os 16 elementos do pó da terra, e aí forma um novo corpo glorioso para você viver eternamente. Amém. Entende? Olha só. Deus nos deu 3 corpos. O corpo para viver na terra, o corpo para viver na sexta dimensão, e o corpo para viver eternamente. Para os filhos de Deus, existem 3 corpos. Para os filhos de Deus. Mas para quem não é filho de Deus, não vai haver o terceiro corpo, que é o corpo glorioso, porque eles não vão viver eternamente, serão aniquilados. Mas os filhos de Deus terão um corpo como o de Jesus Cristo para viver eternamente. Por quê? Porque eles salvaram sua alma. Partiu daqui, o corpo desceu para o pó, o espírito foi para Deus, e a alma foi para a teofania, um corpo que está esperando a pessoa na sexta dimensão. Fica lá. Vai acontecer a ressurreição dos mortos, vem o corpo, Deus bota o espírito de volta no corpo, desce e pega os 16 elementos, formou o corpo para viver eternamente. Pronto, é o corpo que você vai viver eternamente e nunca mais morrerá, porque o inimigo que se chama morte será aniquilado. Amém. Mas é assim. Quando a pessoa morre, aí a alma vai ter que ter uma prestação de contas com Deus. Eu não sei em que lugar, mas vai ter. Sai daqui, vai. Aí, diante disto, Deus será meu amigo ou meu inimigo? Porque se eu partir daqui com Cristo, eu tenho vida, glórias a Deus. Se eu partir sem Cristo, morte. A última inimigo que será aniquilado será a morte. Se aquelas almas estão mortas, separadas de Deus, da quinta dimensão do inferno, elas serão lançadas no lago de fogo de enxofre para ser aniquiladas. E aí você tem. As pessoas deveriam refletir nisso. Porque a vida aqui é só uma breve passagem. Mas depois daqui, o que será? Para os filhos de Deus, é a melhor coisa que existe. O dia da morte
melhor do que o dia do nascimento. Eu nasci e vim a este mundo para passar não sei quanto tempo, se é 50, se é 45, se é 50, se é 80, o que for. Só para passar esse tempo. Mas minha alma parte daqui com Cristo, salva. Aí é a coisa melhor, que agora é para viver eternamente. Não é só um tempo, não. É para viver eternamente. Então melhor é o dia da morte, que me faz viver eternamente, do que o dia do meu nascimento, que só faz viver 70, 80, 50, não sei quanto. Só me faz viver isso. Mas o dia da morte me faz viver o quê? Eternamente. Amém. O discípulo Paulo tinha tanta convicção que ele disse assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. O morrer é o maior lucro que existe. Porque agora é viver eternamente. E não tem lucro maior do que isto. Então assim, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto nos seus delitos e pecados, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. O que ele estava falando? Que jamais morrerá. É quem? É a alma. Porque o corpo vai morrer. Todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Ele terá uma eternidade. Porque assim, Deus enviou o seu Filho, Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer é morrer. Mas que morte está falando? Que não perece, que não morre? É a alma. Deus sempre quando fala em morte, fala na morte da alma. As pessoas deveriam olhar assim, ele diz: não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero que aqueles que creem em mim não vão perecer. Eles vão viver eternamente. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. O que ele estava falando? Jamais perecerão. De que ele estava falando? De morte física? Não, de alma. Porque a gente sabe que a gente vai um dia. Que o físico vai perecer. Mas de que Jesus estava falando? Jamais perecerão. Está falando de alma. Então as pessoas deveriam, quando refletisse na morte, olhasse para a alma. Mas aí não. As pessoas só olham para o físico. Partiu daqui. E as pessoas correm atrás de fortalecer o seu físico, as suas vaidades, a sua vida. Se corre atrás de muito dinheiro, de tantas coisas, mas não pensa no que está lá dentro. E Jesus sempre levou a refletir na alma. É a alma. Se tem uma coisa que não respeita ninguém, é a morte. A morte não respeita cor, sexo, idade, rico, pobre. Seja quem for, quem tem habilidade, quem não tem habilidade, a morte do físico vai chegar. Mas e depois? E a alma? Bem-aventurados aqueles que têm parte da primeira ressurreição, porque sobre estes não tem domínio a segunda morte. Primeira morte é a morte do físico, segunda morte é o quê? A morte da alma. Eu falo em morte, falo em quê? Separação de Deus. Toda pessoa que está morta agora no pecado está distanciada de Deus. Mas cada filho de Deus que estiver distanciado, Deus vai encontrá-lo. Porque não é o homem que procura Deus, é Deus que procura o homem. Adão, Adão, onde estás? Cadê? Onde é que você estava? Porque eu não encontrei você no mesmo lugar. E onde é que Deus quer encontrar com o homem? Na sua palavra.
Eu não encontrei você, Adão. Se distanciou? Se escondeu? O que aconteceu? Comeu do fruto que eu disse para não comer? Foi. Então é morte. No dia que comerdes, certamente morrerás. Se distanciou por quê? Foi o que aconteceu com Lúcifer. Satanás hoje. Ele estava no céu. Quando ele morreu, se separou de Deus, ele ficou lá? Não. Foi expulso de lá. O que estiver morto, gente. A alma que estiver morta, não chega lá. Lá não tem lugar para morto. Lá é lugar de vivo. Amém. Então eles foram expulsos do céu. Satanás com os demônios. Agora Satanás, demônios. Era Lúcifer e os anjos. Caíram. Foram expulsos do céu porque lá não havia mais lugar para eles. Mas eles foram expulsos por quê? Porque morreram. Porque se separaram de Deus. Está morto. Deus não é Deus de morto. Ele é Deus de vivo. Só chega lá, só permanece lá no céu quem tem vida. Quem está morto está perdido. Não tem lugar no céu para a pessoa morta. Para uma alma morta. Não tem. É por isso que as pessoas dizem, só vocês são salvos? Não, não. Os salvos serão aqueles que estão andando na presença de Deus. Aqueles que foram resgatados por Cristo. Estes vão ser salvos, porque quem estiver no pecado está separado dele. Como é que chega no céu? Só tem um meio de ter acesso. É através de Jesus Cristo. Se você quer ter acesso a um banheiro, você bota uma escada. E lá você já tem acesso. Só tem acesso ao céu quem vai pela escada de Jacó. A escada de Jacó é Cristo. A escada cujo topo atingia o céu. Descia do céu à terra. Para dar acesso ao homem a chegar a Deus. Mas que escada é esta? Jesus Cristo. É o único meio de chegar a Deus. Mas as pessoas insistem. Todos são filhos de Deus. Não é assim que dizem? Todos são filhos de Deus e Deus não vai fazer. Mas, não. Quem estiver separado dele. Os vossos pecados fazem separação. Quem estiver no pecado agora está separado de Deus. Então, não pode chegar lá. Agora, se Cristo te redimir, aniquilar o teu passado, aniquilar o teu pecado, aí sim, você pode chegar. Aí ele não vai mais dizer, Adão, Gutenberg, onde está? Não. Porque ele já resgatou para perto dele. Então, ele não está mais separado. Então, morte é separação. Todo distanciamento de Deus é morte. Se distanciou, está morto. Então, o que vale nessa vida é viver na presença de Deus, para não ter morte. O físico vai voltar para o pó. Viemos do pó e ao pó tornaremos. Mas a alma vai viver na sua presença. Essa alma vai ter um novo corpo. Um corpo que não morre mais. Então Cristo queria dizer assim, olha, estou falando para vocês de morte, mas é morte da alma. Quem quiser viver eternamente, salve sua alma para poder ter esse novo corpo para viver eternamente. Porque senão, estás perdido. Então é isso. Lembre-se disto. A morte já existia antes de Adão. Chegou aos homens. Mas há um meio de voltarmos para Deus de novo. Através de Jesus Cristo, da sua palavra. Retornaremos de volta a Deus. E aí ele aniquila a morte e não haverá mais morte. E aí podem dizer, onde está a morte e a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão, o ferrão da morte é o pecado. Mas ele completa assim. Mas graças a Deus que temos a vitória por meio de Cristo Jesus. O pecado era o ferrão da morte que nos empurrava. Vê aquele ferrão que ferra assim nos bois, né? Então, empurrava para ser separados de Deus. Mas por meio de Cristo Jesus, temos a vitória de vencer a morte, a separação de Deus. Então os filhos de Deus
jamais são separados de Deus. Eles estão na presença de Deus. É isso. Amém? Então, o profeta lembrando disse assim para a gente, ele deu um conselho, ele disse assim, ó, leia sua Bíblia e ore todos os dias. Faça isso, não deixe de fazer. Há uma história que diz assim, que um casal rico chamou o pastor para almoçar na sua casa. E aquele casal, a casa bem chique, e aqueles talheres assim, bem sofisticados. E ele foi almoçar, conversaram bastante, depois o pastor foi embora, se despediram, foi embora. Aí o casal viu que estava faltando um garfo e uma faca daqueles talheres que eles tinham. E logo pensaram que foi o pastor que roubou. Então passaram uma semana pensando nisso, outra semana, o que nós vamos fazer? Vamos chamar o pastor de volta para almoçar aqui, e quando estivermos conversando com ele, nós vamos perguntar sobre os talheres que sumiu, o garfo e a faca. Conversaram, até que perguntaram, pastor, é porque quando a última vez você veio aqui, sumiu isso, o senhor pegou? Ele disse, deixa eu dizer para vocês, eu peguei um garfo e uma faca e coloquei na Bíblia de vocês, e fechei, para eu ter a certeza se vocês realmente liam a Bíblia. Então eu tenho a convicção que vocês não leem a Bíblia, porque se vocês lessem, quando fosse abrir a Bíblia, estava lá o garfo e a faca que eu coloquei lá. Então eles ficaram envergonhados. Você crente há mais de 30 anos e não lia a Bíblia. O profeta disse assim, leia sua Bíblia e ore todos os dias. Amém? Vamos ficar de pé. Pai, precisamos de Ti. Necessitamos do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a cada dia, dê equilíbrio a cada um de nós, em todas as situações. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal, Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O nosso contato para qualquer dúvida é 83 98806 4810. Estamos à sua inteira disposição. Shalom.